Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre a reforma política, distritão e financiamento público de campanhas. A proposta de emenda à Constituição prevê mudanças no sistema político e eleitoral no país. Boa noite, doutor Tênio. Boa noite, doutor Colemar Moura. E para falar sobre esse assunto, contaremos com a presença do vereador Oséias Varão, que é graduado em Direito, especialista em Políticas Públicas e diretor-geral da Faculdade Assembleiana do Brasil. Vamos para um rápido intervalo e retornamos já já. Obrigado. Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Hoje, especialmente, gostaria de justificar a ausência dos colegas de bancada. Dr. Stênio está em um compromisso profissional inadiável, não pôde estar presente. Em caráter excepcional, na próxima semana contaremos com a presença dele. E o doutor Rafael Zardini, igualmente, por motivo do seu casamento, está em viagem, mas no próximo programa estará conosco. Estamos aqui pela TV Metrópole com mais um programa Debatendo o Direito. E hoje, acompanhado do meu amigo Tênio do Prado, a quem desejo boa noite, a gente vai falar sobre um tema que está dominando as rodas políticas, rodas sociais, toda a população em geral, que é a chamada reforma política. Vira e mexe, todo ano, com crise, sem crise, vem à tona o debate da reforma política, especialmente em ano que antecede o ano das eleições, até porque tem que entrar em vigor até em outubro as mudanças para poder valer para as eleições de 2018. Como é um tema que interessa e que mexe com a vida de todos, nós trouxemos uma figura pública aqui, graduado em Direito, especialista em políticas públicas, vereador no município de Goiânia, doutor, me permita chamar assim, Oséias Varão. Boa noite. Boa noite, Colemar. Boa noite, Tênio. Eu me sinto honrado pelo convite para participar de um programa tão importante, né, qualificado como esse, que é Debatendo o Direito. Estou à disposição para responder aí os questionamentos que forem apresentados e oferecer à população que está nos assistindo um bom programa informando, esclarecendo as pessoas acerca dos temas da política. Claro. Bom, então, feitos os devidos cumprimentos, vamos passar à primeira pergunta da noite.
E a gente vai abrir, vereador e doutor Oséias, a gente vai abrir falando sobre esse tema que é o Distritão. Nós temos aqui várias perguntas em relação ao Distritão, até porque tem várias implicações. Mas a primeira é, o senhor acha que o movimento chamado Pró-Distritão é para facilitar a proteção dos atuais mandatários, daqueles que já são deputados, sejam estaduais, sejam federais, e dificultar a renovação do Congresso ou da Assembleia Legislativa, sendo que acreditamos, pelo menos assim eu penso, que a mudança ela é sempre salutar e é a vontade do povo brasileiro e também na área que o senhor frequenta e atua da população goiana? Muito bem, Colemar. Nós estamos notando no Brasil um movimento da classe política tradicional que visa salvar o próprio pescoço. Na verdade, o sistema construído ao longo dos últimos anos na democracia brasileira se desviou completamente da sua finalidade, que é representação do povo. Nós temos hoje uma classe política, em regra geral, eu não posso nunca generalizar, mas existe uma classe política hoje que não representa a população. Eles foram eleitos conceitualmente com esse propósito, esse é o sentido da democracia, políticos que representam o povo. Mas não é o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Nós temos políticos que transformaram a função pública numa ferramenta de defender basicamente os seus próprios interesses, de se enriquecerem, e a população já não está mais suportando isso, né? Eu creio que há hoje uma indignação geral da população com o estado de coisas que nós temos vivenciado. Então, a população deseja mudança. Como fazer isso ainda é um grande desafio para o Brasil, porque nós temos um sistema político que favorece muito o dinheiro. Hoje, para você fazer uma campanha e ser eleito deputado federal, se você não tiver dinheiro, isso é praticamente descartado. As pessoas que têm dinheiro, ou seja, o dinheiro é que conduz ou que determina quem ganha uma eleição de deputado federal atualmente. Então, há um anseio da população por mudar isso. Agora, o que está acontecendo? Os políticos que estão atualmente ocupando o poder, em regra geral, vou sempre fazer a questão de dizer isso para não ser injusto com algumas exceções, eles estão ali não preocupados em corresponder a essa expectativa da população. Porque corresponder a essa expectativa significa cortar o pescoço deles mesmos. Então é um grande desafio você querer que políticos que estão correndo o risco de perder o pescoço façam uma reforma que atenda aos anseios da população, que é justamente vê-los fora de lá. Então, nós estamos vivendo um imbróglio, né, muito difícil de ser solucionado, e o Distritão, ele está dentro desse contexto. Nós temos políticos tentando fazer uma reforma, oferecer uma resposta para a população que eles não têm condição de oferecer, que é a mudança de fato do sistema. Então, eu tenho dito que está faltando razoabilidade no Congresso, está faltando luz no Congresso. Mentes com um mínimo de inteligência, de razoabilidade, para entender que o sistema não pode continuar do jeito que está, e não adianta você querer fortalecer esse sistema, que é o que o Distritão vem fazer. O Distritão é uma solução que não corresponde à necessidade da população, à expectativa da população, pelo contrário. De fato, se você vai conhecer a lógica do Distritão, né, que é você ter as pessoas que recebem mais votos sendo eleitas, independente de qualquer outro critério, isso vai fortalecer os políticos que já estão no poder. Então, a população tem se levantado contra isso, nós temos visto isso, né, os formadores de opinião, há inclusive uma posição no Congresso atualmente de não aprovar o Distritão por causa desse levante contrário da população. Então nós estamos aguardando, existem algumas outras propostas sendo apresentadas, mas eu quero dizer que o Distritão, de fato, assim como a população tem desconfiança, ele representa um fortalecimento dos políticos que estão no poder, e a população, obviamente, não vai concordar com isso. Ótimo, ótimo. Boa noite, vereador Oséias. Satisfação tê-lo conosco aqui para debatermos o direito, e principalmente numa temática que, como disse o nosso amigo Dr. Colemar Moura, compõe todas as rodas hoje de debates, né, na sociedade. E eu pergunto, com relação ao fundo de financiamento das eleições, na sua opinião, seria uma incoerência utilizar esse dinheiro público para financiar
toda essa campanha, né, em todas as esferas, sabendo que esse dinheiro seria muito valioso para sustentar os pilares que a sociedade necessita hoje, como segurança, como saúde, como educação. Na sua opinião, como que o senhor vê essa situação? Muito bem, Tênio. O fundo partidário que está sendo proposto no Congresso Nacional é mais uma dessas propostas descabidas, apresentadas por quem está apenas comprometido em salvar o próprio pescoço. Quando nós falamos de fundo partidário, de financiamento de campanha, esse é um assunto crítico para a consolidação da democracia brasileira. A única forma que alguns segmentos políticos encontram de financiar campanha, ou é através do financiamento privado, que era o que acontecia até então, financiamento esse feito por empresários que depois usavam essa influência para obter lucros com o poder público. E a outra opção que alguém cogita é o financiamento público de campanha, que é o que está sendo proposto, usar dinheiro público para financiar campanhas. Qual é o problema aí? Por que esses políticos não pensam numa outra alternativa, por exemplo, do próprio cidadão financiar os políticos que eles entendem que desejam financiar? É porque há uma desconexão muito grande entre o político e o cidadão. Então, eles não acreditam que é possível obter da parte de cidadãos interessados em causas, em ideologias, em propostas políticas, dinheiro para bancar as suas campanhas. Então, não conseguem trabalhar com essa hipótese. Eu defendo a ideia que não deve haver esse financiamento público de campanha, não deve haver financiamento empresarial, e os políticos que se virem para conseguir base de sustentação popular para sustentar os seus mandatos. Se a população não se sente representada por você, ela não tem que te financiar, pronto. Agora, se a população, se você conseguiu estabelecer um relacionamento com a população de modo que ela sinta que vale a pena financiar a sua campanha, a população vai financiar. Isso é um processo fundamental que eu acredito que precisa acontecer de amadurecimento da democracia brasileira e defendo, portanto, somente o financiamento privado de campanha por parte de pessoa física. Essas outras alternativas todas, eu penso que precisam ser eliminadas da democracia brasileira. Perfeito. Então, nesse caso, nós teríamos uma terceira via. Exatamente, né? Via. É o financiamento ideológico. Eu acho que nós temos que trabalhar na democracia brasileira por fortalecimento da política ideológica. Perfeito. E não da política por dinheiro, por corrupção, por capital. E isso tem que acontecer. Por quê? Porque isso vai significar o amadurecimento da democracia brasileira. Vereador, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Estamos aqui indo para o segundo bloco do programa Debatendo Direito, hoje recebendo um advogado, agente público, vereador no município de Goiânia, e também especialista em políticas públicas. Estamos debatendo o tema da reforma política, um tema que, como já dito, por todos nós, de interesse de todos. E passando a um ponto que também é curioso a todos, e acredito que até a nós que atuamos no direito, eu pergunto ao vereador se, para os telespectadores entenderem melhor, como funciona ou como poderia funcionar esse sistema chamado de distritão. A votação como seria e
daria para, numa linguagem simples, traçar um paralelo entre como é hoje e como vai ficar, se caso aprovado, o chamado distritão? Muito bem. O que nós temos hoje é o voto proporcional, né, em lista aberta. Qual é a lógica do voto proporcional? Até para a gente entender a lógica do distritão, que são lógicas meio que opostas. A lógica do voto proporcional, até porque as pessoas às vezes não entendem por que um candidato com pouco voto vai eleito e um outro com muito voto não vai. Isso decorre de um conceito utilizado no voto proporcional, que você não elege exatamente pessoas, você elege ideias, ideologias, projetos. Então você tem um partido ou uma coligação que ali congrega pessoas que defendem uma linha de pensamento e recebem votos em favor dessas ideias. Então você não elege uma pessoa necessariamente, você elege as ideias, essa ideia do voto proporcional. Isso possibilita que você vote naquele grupo e a soma de votos do grupo é que elege o candidato, os mais votados do grupo. O voto do distritão acontece algo diferente, se ignora os partidos, se ignora esse conceito de voto por ideologia e por ideias e passa a adotar o voto em pessoas. Então, os candidatos serão eleitos individualmente conforme o mais votado, independente de partido, independente de qualquer outro critério. É esse o aspecto fundamental do distritão. Bom, então no distritão o partido perde um pouco da sua representatividade e penso eu que o sistema fica mais caro. Ou o senhor acha que o distritão pode vir a baratear as campanhas? Porque aí perde o caráter... os partidos perdem aquele caráter de financiar, de certa forma, os seus candidatos, como nós vimos na campanha presidencial. A grande arrecadação veio para o partido e ele financiou o seu candidato ou escolheu aqueles que ele financiaria em todo o Brasil, candidatos a governador, a candidata a presidente, o candidato a presidente. Será que ficaria mais barato o sistema pelo distritão ou ele encarece um pouco, vereador? Olha, eu tenho convicção, porque eu preciso dizer, Colemar, que eu já tenho muita experiência com campanha eleitoral. Eu fui coordenador de 8 campanhas eleitorais. Então, eu falo assim, conhecendo a campanha eleitoral de dentro, né? Então, eu posso afirmar com segurança que o distritão vai com certeza encarecer e muito a campanha, né? Ele tem alguns aspectos assim, que são extremamente negativos e esse é um deles. O que acontece? Numa campanha proporcional, se você observar os vereadores que foram eleitos na Câmara Municipal agora, você vai perceber o seguinte, que vereadores com pouco voto, portanto, com uma capacidade menor de gasto financeiro, vereadores que representam segmentos menores da sociedade, eles se juntam em coligações e se elegem, até gastando pouco dinheiro. Esse é o fato. Então, agora, se você adotar somente esse critério, o critério do mais votado, exclusivamente, o que isso significa? Que vai haver uma briga muito forte, muito até sanguinária, na disputa pelo voto, porque tem que ser o mais votado. E aí, eu imagino que muitos não vão medir consequências para fazer isso, na ânsia e na disputa pelo poder, e vai envolver, inclusive, aumento de gasto de campanha, decorrente, inclusive, de Caixa 2, esse tipo de situação. Então, o distritão representa isso. Por que os políticos atuais apresentam essa ideia? Porque justamente eles é que têm acesso a determinados, mais facilidade, eu vou dizer assim, para financiamento das campanhas. Então, para eles é muito confortável manter desse jeito. Porque já estão no mandato. Já estão no mandato, já têm poder para exercer e captar recursos, então eles estão muito à vontade quanto a isso. Agora, eu estou acreditando, Colemar, que a população não está concordando com isso e que isso não será aprovado lá no Congresso. Estou crendo que isso não vai acontecer. Claro. Bom, e ainda sobre essa majoração do custo, né, das eleições e tudo mais, essas campanhas individuais ficando mais caras, seria o caso de impedir ou dificultar a eleição dos candidatos menos conhecidos e dificultar o surgimento de novos ícones na política, novos candidatos aí? No seu entendimento, o que você acha? Com toda certeza, o critério é o mesmo, né? Se você tem uma maior complexidade, dificuldade, inclusive financeira, para alcançar o desafio de ser eleito, você depende exclusivamente de você, porque no voto proporcional ele tem as suas desvantagens, porque você possibilita a eleição de um tiririca. Eu costumo dizer assim, todo sistema
que você vem adotar tem as suas vantagens e desvantagens. O voto proporcional tem essa desvantagem, que é alguém, por exemplo, como o Tiririca ou outros exemplos, que recebe uma votação muito grande dentro da coligação do partido, e como a soma daquela coligação ou partido aqui determina a quantidade de vagas, você tem a situação de alguém com muito pouco voto sendo eleito. Essa é uma desvantagem, as pessoas até não entendem, criticam muito isso. Agora, a vantagem do voto proporcional é que possibilita que a união entre candidatos que tenham identidade um com o outro possibilite pelo menos a eleição de um deles, mesmo que com pouco voto. Okay. Essa é a lógica, né? Então, o Distritão com certeza irá dificultar o surgimento de novas lideranças e a eleição de candidatos que não tenham tanto recurso financeiro ou tanto poder nas mãos para conquistar o eleitor. Claro. Okay. Bom, vereador, e o sistema, a PEC prevê que a partir de 2022, teoricamente iria estar se adotando no Brasil, na próxima eleição, portanto, presidencial e de governadores, de deputados federais, de senador, iria estar se adotando o sistema que convencionou se chamar de distrital misto. Exato. Especialmente, acredito pelo que a gente pôde pesquisar, das eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Regiões com mais de 200 mil eleitores. Como que vai funcionar? O senhor saberia nos dar uma palavrinha sobre esse sistema distrital misto? Porque já não basta a palavra que é nova, distritão. Aí distrital misto. Se o distritão já é complicado entender, e a mim me parece ser complicado entender, o distrital misto, eu acredito que vai confundir mais ainda. É um pouquinho mais complicado, né? A grande questão é o seguinte, o desafio é você encontrar um sistema que gere um mínimo de equilíbrio em todos os aspectos que a gente vive na política. Então, como eu disse agora há pouco, todo sistema tem as suas vantagens e desvantagens. Qual que é a proposta do distrital misto? É tentar pegar algo que seja bom de um lado e o que seja bom de outro. Então, o grande problema, eu costumo dizer que um dos grandes problemas que nós temos hoje no sistema eleitoral brasileiro, principalmente nas candidaturas proporcionais, é o distanciamento do político em relação ao eleitor. Então, a maioria das pessoas não se lembram em quem elas votaram para deputado federal, deputado estadual. Então, o distrital, a proposta do voto distrital é que o estado ou o município sejam divididos em unidades territoriais menores. E dentro dessas unidades, você escolha um candidato majoritariamente, ou seja, o candidato aqui, nós vamos eleger esse, e toda a população dali tem ciência de que aquele candidato é o representante deles, né? Aí qual é a vantagem do voto distrital? A desvantagem. A vantagem é a aproximação com o eleitor, mas tem uma desvantagem, porque aí você só elege um. Então grupos minoritários, que permeiam vários distritos, vamos pensar o seguinte, pessoas que defendem a causa ambiental, né? De repente eles não terão nenhum representante, porque não venceram em nenhum distrito ganhando a maioria dos votos. Aí essas causas ficariam sem representatividade. Então aí vem a ideia do misto. O que é o misto? O eleitor ele vai, na verdade, dar 2 votos. Um no candidato do distrito. Ele vota 2 vezes. Isso. Ele vai dar o voto no candidato do distrito e depois ele vota no partido, ou seja, votar num conceito, numa ideia. E as vagas serão divididas entre essas 2 dimensões. O voto distrital e o voto no partido, ou numa ideia, num conceito que o partido representa. E aí você tentaria equilibrar essas 2 dimensões. Interessante. Bom, e na sua opinião, vereador Zéias, o senhor entende que isso vai reduzir o número de candidatos, a questão do distritão, né? E por que os partidos, eles tentam evitar a pulverização nas campanhas e pensam em individualizá-las? Você fala no caso do distritão? No caso de distritão, exato. No caso do distritão, a ideia é de concentrar os candidatos num partido, porque tem toda uma disputa assim também. Porque é uma matéria complexa, né? Por isso que a gente está exatamente buscando o debate. A questão fundamental é o seguinte, todo processo que envolve o ser humano, ele tem as suas complexidades. Então você imagina o seguinte, quando você fala de processo eleitoral, você tem a seguinte dinâmica, candidatos e partidos. As lideranças partidárias, os comandantes dos partidos, o que eles desejam, priori? Que eles sejam fortalecidos.
Certo. Já os candidatos preferem que o próprio candidato é que tenha força no processo. Então, há uma disputa aí. Eu, pessoalmente, sou muito crítico dessa ideia de centralizar na direção partidária. Por quê? Porque acaba que você prejudica a democracia com isso, caciques partidários é que passam a definir o processo eleitoral. Então eu sou contra essa ideia. Eu acho que, apesar dos pesares, é melhor você trabalhar com candidatos, com pessoas que representam vários segmentos da sociedade, os mais variados, os mais diversos, do que você concentrar o poder político na mão de caciques partidários. Eu penso assim. Perfeito. Ótimo. Vereador, a gente estava avaliando aqui, preparando esse debate, e esse tema são diversas mudanças, porque são 3 PECs, pelo que nós pudemos preparar e avaliar no release, são 3 PECs que estão se juntando, né, para ver o que se aprova. E aí eu queria saber do senhor, essa medida de alteração proposta pelos parlamentares fará com que as cúpulas partidárias sejam privilegiadas e aumente as chances de reeleição delas e prolongue o tempo referente a uma imunidade parlamentar, porque hoje veja o caso Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário. Ele se escudou totalmente para que não fosse recebida a denúncia na imunidade parlamentar. Então, de certa forma, os candidatos e os políticos vão se perpetuando e fazendo carreiras políticas, além de todas as, enfim, tudo que envolve a política e todos os benefícios que eles têm como político, também se ancoram em uma eventual imunidade parlamentar. Mas, então, o senhor acredita, o senhor acharia que essas alterações propostas privilegia as cúpulas partidárias no que diz respeito a manter e garantir a reeleição desses, teoricamente, esses políticos de carreira, que é o que eu costumo chamar, se garantir a eleição e, consequentemente, todos os benefícios, inclusive uma imunidade parlamentar? Olha, Colemar, eu sempre digo o seguinte, uma das maiores desgraças da humanidade, vou colocar assim, é o demasiado apego do ser humano ao poder. Eu acho que isso causa desastres terríveis durante a história da humanidade. E o que nós estamos notando no Brasil atualmente é algo nesse sentido. Você tem políticos que querem o poder pelo poder. Eu fico imaginando, Colemar, o seguinte, se eu tivesse no lugar desses políticos, eu estaria pedindo para sair. Percebe? É uma questão de razoabilidade. Não dá para continuar com esse sistema. Ele mesmo, o próprio político que quer insistir em permanecer nessa situação, ele está correndo um sério risco. Com o processo hoje que a gente enfrenta de combate à corrupção no país, um político que insiste nisso, ele está correndo um sério risco de ser preso, concorda? Claro. Então, não dá, não insista em continuar desse jeito, porque daqui a pouco você mesmo vai ser preso. Mude isso, ou você muda o sistema ou saia do sistema. Pede para sair. Então eu acho que nós temos que, eu acho que se houvesse essa possibilidade dos políticos terem um mínimo de consciência de, gente, não dá para continuar desse jeito. Eu mesmo vou ser prejudicado se continuar assim, vou ser preso. Então, saia do sistema. Agora você não consegue esse tipo de leitura, de percepção das pessoas, né? Claro. Então é verdade, eles estão mais interessados do que qualquer coisa, estão interessados em manter o poder nas suas mãos. Essa proposta agora é uma proposta casuística, né? Casuística, que visam mantê-los no poder, e eu creio que está muito claro para a população essa questão. Perfeito. Vereador Oséias, nós vamos agora falar sobre cargos vitalícios nos tribunais superiores. Mas antes, nós vamos para um breve intervalo e retornamos já já. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido? Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor?
Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo, Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Retornamos com o nosso terceiro bloco do programa Debatendo o Direito e hoje temos aqui a satisfação de ter conosco o vereador e advogado Oséias e conosco aqui nesse debate sobre a reforma política, o distritão, o financiamento público de campanha eleitoral. Vereador, vamos agora falar sobre a questão de cargos vitalícios nos tribunais superiores. A sua opinião sobre isso, onde ministros do Supremo, ministros desembargadores de tribunais, eles, por exemplo, teriam mandatos de 10 anos e juízes dos tribunais eleitorais ficariam por 4 anos nos cargos. É uma matéria não exatamente dentro dessa temática, mas afim. Na sua opinião, você acha que isso é uma evolução da sociedade em relação ao que ela espera realmente do Poder Judiciário também? Olha, Tênio, eu, sinceramente, quando eu vi essa proposta, eu falei, gente, qual o sentido disso? Eu não estou entendendo que problema significativo isso irá resolver. Nós temos os tribunais, o que nós temos que preocupar é o seguinte, quem chegou aos tribunais, os critérios de ascensão aos tribunais, quais são eles? A ideia é, portanto, preocupar com que pessoas que chegam nos tribunais tenham qualificação, preparo, experiência, maturidade, sabedoria para ocupar aquela função. Esse é o ponto central. Se essa pessoa chegou lá com esses requisitos, que bom que seja vitalício. Eu não vejo isso como uma questão fundamental dos nossos problemas. Os problemas que nós vivenciamos hoje na democracia brasileira não estão relacionados a esse ponto, né? Então não vejo, eu acho que são ideias que alguém vai dando durante o processo, vão sendo incorporadas ali, mas que eu não penso que isso vai resolver de maneira significativa nenhum dos problemas que a gente enfrenta hoje na justiça brasileira e na política. Não acho isso relevante. Ok. Vereador, nós tivemos a informação também durante essa semana da aprovação, se eu não me engano, na data de ontem ou antes de ontem, a aprovação em relação ao fim das coligações. O senhor poderia nos passar a sua impressão e no que diz respeito a possíveis avanços ou retrocessos em relação às coligações? Olha, essa questão das coligações está relacionada com outro problema, que é a grande quantidade de partidos que nós temos no Brasil, né? Essa situação se tornou crítica. Hoje o país está quase que ingovernável. Um governante tem que negociar com 35 partidos para compor o governo. O que eu defendo? Olha, nós temos que, de alguma forma, reduzir o número de partidos no Brasil, né? Se você observar, os campos políticos não são tantos. Você veja que o poder no Brasil, nos últimos 20 anos, está praticamente alternando entre 2 grupos. Para que, portanto, essa quantidade de partidos? Eu penso, portanto, que grupos minoritários, eles devem compor partidos maiores e ser dentro desse partido uma frente de ação dentro do partido. Não faz o menor sentido. Hoje as coligações, Colemar, elas são usadas apenas para pessoas que querem, de forma criminosa, vender tempo na televisão, né, vender um grupo político para um candidato de maior expressão. Então eu não vejo nenhum significado. Eu falo com a experiência de ter participado de 8 campanhas eleitorais como coordenador de campanha, já participei de montagem de chapas nos partidos políticos, eu sei como é que esse processo funciona, e os partidos pequenos não têm outra finalidade, eu falo isso com muita segurança, do que se não promover esse sistema de corrupção, de compra de partidos para obter tempo na televisão. Então eu sou completamente favorável à redução do número de partidos. Diante disso, as coligações se tornam um assunto secundário. É esse o ponto que eu defendo. Vereador Oséias, nós temos visto aí com frequência os esforços no sentido de buscar a equidade de gênero na política. E isso significa dizer maior participação da mulher nos pleitos eleitorais, na ocupação de cargos de uma forma geral. Foi definido inclusive um percentual que deveria ser cumprido. Mas isso não tem assim provocado muitos interesses ainda. Agora existe essa proposta de
de propaganda partidária gratuita dentro aí desse bojo de alterações. Qual é a sua opinião? Você acha que isso ele vem favorecer a participação da mulher? Olha, Tênio, é o seguinte, esse é um assunto que me angustia muito, porque ele é uma prova cabal de uma tese que eu defendo, que no Brasil a gente costuma querer resolver problemas com base em firulas, certo? Eu defendo a maior participação feminina na política. Eu acho que isso é fundamental, inclusive, para a democracia brasileira. Agora, as soluções que têm sido apresentadas no Brasil para essa questão são piada. Por quê? Quando, por exemplo, alguém exigiu, há alguns anos atrás, que os partidos reservassem um percentual da quantidade de vagas para as mulheres, fizeram isso acreditando que isso iria aumentar a participação feminina. Eu te pergunto, aumentou? Não, não aumentou. Pelo contrário, né? O que a gente vive é o seguinte, esposas de figurões da política sendo lançadas candidatas nos partidos. Então, a gente precisa entender o processo de participação feminina na política como um processo cultural. Não adianta você pensar que enquanto você não mudar a cultura, você vai ter participação feminina na política. Não há cultura de participação feminina na política, portanto não é enfiando goela abaixo, obrigando partidos. Agora eles estão querendo aprofundar mais isso, porque até então era o seguinte, reserve um percentual de vagas para mulheres. Agora eles querem obrigar os partidos a lançarem candidatas mulheres sob pena de inviabilizar a chapa. Gente, não é assim que funciona. Eu estou falando como pessoa que já participou da coordenação de 8 campanhas eleitorais e já participei da montagem de várias chapas. Não dá para um dirigente partidário chegar numa mulher e falar, seja candidata. Não dá. Não é assim que funciona. Ela tem que partir de dentro dela, o interesse, a vontade. Nós temos que entender que esse processo passa por uma questão de mudança cultural. Aí ficam querendo remediar essas coisas imediatistas, porque mudança cultural significa longo prazo, né? Claro. Você não vai obter resultados a curto prazo. Então, essas leis não resolvem o problema da participação feminina na política. Bom, vereador, com relação ainda sobre o fim das coligações, foi aprovado a questão da cláusula de desempenho dos partidos e para poder, acredito, formar a sua... não a coligação, mas a sua chapa de candidatos. O senhor saberia nos falar alguma coisa sobre essa cláusula de desempenho? Como que ela funciona, como que é a ideia, qual vai ser, o que se pretendeu o legislador? A ideia básica da cláusula de barreira é trabalhar rumo à redução dos partidos políticos, do número de partidos políticos. Por quê? Se você reduz, se você limita a determinado desempenho a participação, por exemplo, no fundo partidário, a tendência é que os partidos que não atinjam essa quantidade de votos, eles fiquem fora do processo. E aí logo eles serão extintos, né? A ideia fundamental é essa, e eu acho, num sistema atual, válido isso. Eu defendo muito a ideia da modernização da democracia brasileira, passa pela redução do número de partidos, por agrupamentos, porque isso vai facilitar inclusive a governabilidade. O Brasil precisa de boa governabilidade. Então, se você tem uma quantidade menor de partidos, você facilita isso e, acredito eu, melhora a democracia brasileira. Claro, obrigado. Vereador Oséias Varão, eu pergunto, nós tivemos aí em 2015 uma alteração no conceito, no modo de fazer política no país, que foi a vedação do financiamento empresarial, privado, na política, né? Isso como uma forma de coibir corrupção e tudo mais. E, na sua opinião, o senhor entende que esse realmente é um caminho? Como que o senhor vê? Tênio, é o seguinte, por que um empresário, em regra geral, faz doação para um político? O empresário é uma pessoa que, eu defendo inclusive que seja assim, que se desafia ao lucro financeiro. Isso é bom que seja assim. Agora, o empresário, quando doa para um partido político, para uma coligação, para um candidato, ele está querendo, quase que certamente, eu procuro sempre evitar a generalização, mas na maioria dos casos, o que ele quer é investir financeiramente para depois lucrar com a administração pública. Então isso não é bom para a democracia brasileira. Eu defendo isso. Disse agora há pouco, né, que eu defendo o financiamento por parte de pessoas físicas.
se você não tiver competência para conquistar o eleitor, para entender que vale a pena financiar a sua candidatura, pede para sair. É isso que eu tenho defendido. De pessoa para pessoa, né? Exatamente. Ok. Para encerrar, vereador, e já passando também para a última questão, o senhor poderia nos dizer sobre a necessidade real da reforma política, se ela de fato é necessária, em que pontos, sinteticamente, ela poderia representar um avanço em relação ao sistema que hoje a gente tem? Colemar, eu quero aproveitar esse momento de conclusão do programa para apontar, ao meu ver, 2 aspectos que são fundamentais para melhorar a qualidade da democracia brasileira, da política brasileira. A primeira questão tem a ver com a aproximação do eleitor em relação ao eleito. E para mim o voto distrital é fundamental. Ele tem os seus defeitos, tem as suas falhas, mas nós precisamos disso. O eleitor fiscalizando mais de perto e cobrando mais de perto o seu candidato. Esse é o primeiro ponto. Agora, o outro desafio é a redução do custo de campanha. O voto distrital já ajuda nisso. Então nós temos o problema de aproximação do eleitor e temos o problema de financiamento das campanhas. Não dá para continuarmos financiando campanha a esse custo, ao custo do desvio do dinheiro público. Então, como não dá para você manter um gasto muito alto com a campanha sem depender de recursos, às vezes, espúrios, o desafio é, nós precisamos criar um sistema que reduza o custo da campanha. Uma sugestão que eu faço, e que essa semana eu, com grande euforia, fiquei muito feliz de saber que o senador Ronaldo Caiado está defendendo lá no Congresso. Liguei até para ele mesmo para parabenizá-lo muito por isso. Qual é a proposta? Vamos acabar com o programa eleitoral. Eu pergunto, para que serve o programa eleitoral, a não ser que marqueteiros adquiram papel dominante e predominante nas campanhas eleitorais? O marqueteiro mais eficiente, mais competente, é que vai determinar quem ganha a eleição. Eu acho que isso precisa acabar. A eleição precisa ser feita corpo a corpo. Coloque a sua cara de porta em porta, reúna as pessoas para falar as suas propostas e vamos acabar com... Isso significaria uma economia bilionária. Porque as pessoas não sabem, mas o dinheiro público paga o horário eleitoral gratuito. Então o que você economizaria com o horário eleitoral gratuito, você financiaria, até poderia financiar as campanhas através de um fundo. Não teria aumento de despesa e nós iríamos acabar com essa coisa desnecessária que é o programa eleitoral e eu creio que a população concorda comigo. Bom, nós debatemos o direito hoje aqui com o vereador Oséias Varão, ele que é graduado em Direito, especialista em políticas públicas, e tivemos a honra aqui de falar sobre a reforma política, o distritão, o financiamento público, e agradecemos a sua presença e esperamos tê-lo aqui de volta no programa. Tênio, Colemar, eu que fico muito grato, me sinto muito honrado por essa oportunidade de debater um assunto tão importante nesse programa. E eu quero me colocar à disposição mesmo de vocês, assim que houver outra oportunidade, contem conosco para participar do programa. E uma boa noite a todos os telespectadores. Obrigado, doutor Colemar. Obrigado, até a próxima. Obrigado boa ao noite. nosso convidado. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite.